Salve, galera, vamos lá então, vamos começar aqui. A primeira parte a gente já fez, tá? Que eu acho, para mim, pelo menos é a parte mais importante. Quando você entra em uma operação, você tem que saber exatamente o que você quer dela. Ou seja, você tem que saber onde você vai colocar o seu stop loss, onde você vai botar o seu stop ganho, tá? O seu take profit. Não tem jeito. E aí depois, como parte da estratégia, como a gente conversou, você pode estar usando aí o seu trailing stop, tá bom? E essa parte é a mais importante. Se você não fizer isso, você vai acabar tomando pau direto e reto. Não tem, eu acho que não tem maneira de você ganhar se você não fizer isso. Combinado? Então, a primeira parte da estratégia a gente sabe, usando um gráfico maior, aí, um gráfico de 1 hora, um gráfico de 4 horas, tá? Ou mesmo gráfico diário. O Marx aqui deu sinal de compra, né? Trocou, veio, tanto faz, saiu do vermelho, saiu do azul, foi para o verde. A gente tem uma entrada, o nosso stop fica na mínima, a nossa entrada, deixa eu pegar meu point fix aqui. Point fix. A gente já sabe que a gente tem um ponto de entrada. Vou até fazer o seguinte aqui. É esse candle aqui, o nosso ponto de entrada no fechamento dele, tá? E o nosso stop na mínima ou um pouquinho abaixo da mínima, como eu sempre faço, tá? Ó, e o nosso ponto de stop aqui, e a partir daqui a operação nossa inicia indo, né? Com aqueles níveis aí que a gente viu, deixa eu botar branquinho, com aqueles níveis aqui, seria mais ou menos o nível do tamanho do candle, de nível em nível, basicamente isso. Então essa estratégia do nível a gente vai usar para a estratégia que eu vou mostrar agora para vocês, tá? Então vocês podem estar usando simplesmente aqui as entradas do Max, principalmente em tempo maior, né? Entrou aqui, cruzou, deu verde, tá? Foi embora, seguindo os níveis. Se você resolveu deixar no nível, talvez tenha passado aqui, eu acho que já passou para o nível 1, te estopou, tá? Mas digamos que ele não tivesse estopado, teria ido direto, né? Ou se você deixou o seu stop na mínima, também teria ido direto. Aqui, por exemplo, deu um sinal vermelho, sinal de venda, e aí você foi estopado. Aí não teve jeito, tá? Deu stop. Aqui deu um sinal de venda e veio com certeza aqui no primeiro nível, tá? Pelo tamanho do candle dá para ver. Aqui deu um sinal de compra, tá? Pelo tamanho do candle eu já consigo ver que ele foi com certeza pelo menos no primeiro nível, né? E assim vai, assim por diante. Só que hoje a gente vai aprender uma nova estratégia, tá? Eu vou explicar aqui as regras para vocês e depois a gente vai direto para o operacional para eu estar mostrando. O vídeo do operacional já vou adiantar, ele vai ficar longo porque eu vou estar fazendo realmente operações usando a estratégia que eu estou mostrando para vocês, que é para mostrar que funciona. Outro ponto que eu quero ressaltar sobre a estratégia que eu vou mostrar para vocês. É uma das minhas estratégias favoritas, tá? É uma das estratégias que eu mais uso. E ela tem um índice de assertividade simplesmente incrível, fenomenal, fantástica, fora de série. Se você seguir o seu gerenciamento de risco da maneira como eu falei, cara, eu não vejo maneira de perder dinheiro com a estratégia que eu vou mostrar para vocês agora, tá? E uma das coisas mais legais que tem sobre ela é a simplicidade. A simplicidade. Isso aqui eu até deixei separado aqui que eu quero mostrar para vocês. E que eu sugiro para todo mundo. O meu livro é em inglês, que eu li ele há uns 4 anos atrás, mas eu consegui achar aqui. Mark Douglas, Trader Disciplinado. Ele fala sobre o psicológico, sobre psicologia e ele aborda a parte da estratégia, tá? É um livro que eu sugiro para vocês. Outra coisa, quem não quiser ou não gosta de ler, tá? Pode ir também no YouTube, que tem as palestras dele no YouTube, só que as palestras estão em inglês. Mas eu tenho a impressão que no YouTube você consegue colocar a legenda em português, você consegue trocar lá na parte das legendas, você consegue trocar. Eu não tentei isso, mas eu tenho quase certeza que você consegue fazer isso, tá? E no YouTube é só procurar por Mark Douglas e olha, de repente, o nome eu acho que é Trading Zone, o nome do livro dele em inglês, e aí vocês colocam lá que vai estar no próprio canal dele, tá? Ele mesmo postou as palestras. E as palestras são magníficas, E esse livro que eu li há praticamente 4 anos, acho que tem mais ou menos 4 anos atrás, foi bem no iniciozinho lá, ele basicamente mudou todo o meu conceito, toda a minha maneira de pensar. É muito importante isso.
Porque o que ele fala? Ele fala se você tem, eu vou dar um exemplo aqui, digamos que você tem aí uma estratégia com 80% de acerto, ou 70%, vamos lá, 70% de acerto, né? 30% de perda, ou 70-30. Fica mais ou menos naquela nossa média de Pareto, tá? Ele dá, inclusive, o exemplo da moeda cara e coroa, você já deve ter ouvido falar, só provavelmente não sabem que é dele. Aí ele dá a ideia da cara e coroa. Quando você joga uma moeda para cima, como um lado é cara e outro lado é coroa, você tem, em tese, 50% de chance de ganhar ou de perder, se você escolher cara ou se você escolher coroa, desde que a moeda, obviamente, não seja viciada, né? Só que aí uma coisa muito importante que ele fala, foi exatamente o que me abriu os olhos, tá? Que eu nunca, jamais havia parado para pensar e que ele vai direto no ponto. Ele fala do fator aleatório. O que é o fator aleatório? É tipo, você tem uma moeda cara coroa com 50% de chance para cada uma, afinal de contas são divididas em duas partes, então são 50%. E o que é o fator aleatório? Ele diz o seguinte, você pode jogar a moeda, de repente, 10 vezes, 15 vezes, as primeiras 10, 15 vezes, ela vai dar cara ao invés da coroa. Ela não vai dar uma cara, uma coroa, uma cara, uma coroa, uma cara, uma coroa, não. Ela dá cara, 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 coroa, 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 cara, coroa, cara, coroa, 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 cara, coroa. E no final, quanto maior o tempo que você tem, que é no caso do nosso tempo gráfico, tá? Quanto maior a sua amostra, né? Mais perto da média você vai ficar, mais perto da média você vai ficar. E isso é uma coisa bem discutida, bem fundamentada, na verdade, em estatística, né? Quando você pega, por exemplo, a média da altura do brasileiro, que é de 1,70. Se você pegar, por exemplo, uma cidade aí lá no sul de Alemães, provavelmente a média vai ficar acima disso. Se você pegar uma outra cidade, talvez mais para o norte, nordeste, onde a população talvez tenha uma média menor, você vai ficar mais perto de 1,60, 1,65. Mas quando você junta todo o Brasil dentro disso, ou seja, quanto maior a sua amostra é, mais próximo da média você fica. E por que eu estou falando isso? E por que eu estou citando Mark Douglas? Porque se a gente tem uma estratégia 70-30, tá? que é o exemplo que eu vou dar para vocês, 70-30, isso não quer dizer que você vai ganhar 70 vezes seguido para depois perder 30 vezes seguido. Nem quer dizer que você vai perder 30 vezes seguido para depois ganhar 70 vezes seguido. Então você vai ter ganhos e perdas nesse meio aí. E quanto maior for o tempo que você estiver fazendo seu trade, tá? Quanto mais tempo você fizer, mais próximo da média você vai estar. É por isso que tem gente que inicia, de repente, aí com uma semana, toma loss e para. Aí vem a parte que ele fala também do gerenciamento de risco, né? E para. Mas por que para? Porque nesse fator aleatório acabou perdendo um pouco mais do que ganhou, né? E aí se o cara está alavancado, o cara não está gerenciando o risco, já era. Vai para o pau, não tem jeito. Mas quanto mais tempo você vai fazendo, mais perto dessa média você vai estar, né? Que é dos 70 de ganho e 30 de perda. Então o que acontece? Uma das coisas que ele fala, que isso realmente foi fundamental para mim. Ele diz o seguinte, você entrou numa operação, você perdeu a primeira. Aí você entra, você perde a segunda. Aí você entra, você perde a terceira. Aí quando chega na quarta operação, você, cara, essa operação não vai entrar não. Aí justamente aquela que dava o ganho que ia cobrir todas as perdas. Entendeu? Porque existe esse fator aleatório. Então se você quer estar dentro desse nível, dessa média, tá? da sua estratégia, você teria necessariamente que entrar em praticamente todas as operações ou em todas as operações. Claro, é uma força de expressão, é a maneira até de a gente falar, né? Porque seria até impossível você conseguir entrar em absolutamente tudo. Mas o que ele quer dizer? Se a estratégia realmente é boa e tem 70-30 ou 60-40 ou qualquer coisa assim, que seja acima dos 50%, tá? Quanto mais tempo você usa ela, mais longe da derrota, não vou nem dizer próximo da vitória, mas mais longe da derrota você vai ter. Porque a tendência é que maior o tempo, maior, né, maior a proximidade com a média, tá? Fica um pouquinho técnico esse troço aí, fica chato pra cacete, mas é necessário, não tem jeito não. Vamos lá. A ideia toda então qual é? Cara, você vai tomar loss? Vai. Não existe 100%. Não existe 100% no mercado financeiro.
A única certeza que a gente tem, eu falo isso sempre, cara, quando você entra no mercado, renda variável, a única certeza que você tem é que você vai perder dinheiro. Ou seja, aquela velha máxima, o não você já tem, agora você vai correr atrás do sim. E para isso você precisa do quê? Ele fala aqui, ó, no livro dele aqui, ele fala, qual é o título do livro em português? O trader disciplinado, tá? O trader disciplinado, ou seja, cara, sem disciplina, esquece, não joga dinheiro fora, nem começa, tá? E essa estratégia que eu vou mostrar para vocês aqui, ela é muito simples, muito simples, porém você precisa ter disciplina. A única parte realmente difícil dessa estratégia é a disciplina. Vamos lá, qual é a estratégia? Eu tenho aqui uma média simples, não, exponencial de 100, tá? Que essa é a minha média branca aqui. Mas nós vamos nos ater agora, vocês vão ver que durante as operações, algumas vezes eu também vou usar essa média de 100, tá? Mas basicamente eu vou me ater nessa média amarela aqui, que é a minha média 15, simples, com uma estratégia simples, tá bom? Pronto, é só isso que eu preciso da minha tela. Qual é a estratégia, Ronaldo? Olha só, a partir do momento, eu tenho aqui, deixa eu pegar aqui. Eu tenho que ficar de olho na minha tela, que às vezes eu esqueço, fica cortado, tá? Deixa eu pegar amarelo. Eu tenho aqui acima da minha média, a minha média está aqui, tá? Acima da minha média eu tenho meus candles vindo para cima. Aí de repente começou a cair. Feito? Fechou abaixo da média. Fecha abaixo da média, eu vou olhar para baixo e eu digo assim, cara, aqui eu tenho uma entrada, tá? A gente vai ver isso rodando ao vivo, tá? Eu vou fazer as operações para vocês ao vivo. Aqui eu tenho uma entrada. Nessa entrada aqui, eu fiz o quê? Eu coloquei a minha entrada no fechamento do candle, o meu stop, normalmente um pouquinho acima, tá? Só para exemplificar, meu stop aqui. E o que aconteceu aqui? Eu fui estopado. O candle fechou abaixo, aqui. E em seguida o candle fecha acima da média. O que eu vou olhar para baixo? Eu vou seguir em uma linha reta lá para baixo e eu vou olhar meu Max Color. Meu Max Color está azul. Mesmo que ele tenha subido, não interessa. Não faz, a regra é o seguinte. Cruzamento vai ser acima ou abaixo da média móvel de 15 simples. Se for acima, o Max tem que estar verde. Tem que estar verde. Não é azul, não é vermelho, não é amarelo, não é branco, não. É verde se for acima. Se a média, o preço fechou, que é o candle, né? O preço fechou abaixo da minha média de 15, o meu Max Color tem que estar vermelho. Não é azul, não é verde, não é branco, não é amarelo, não é rosa. É vermelho. Tá bom? Vamos lá. Onde eu tenho novamente aqui? Nesse ponto aqui, eu tenho um fechamento acima da minha média móvel de 15. Concordam? Eu vou seguir uma linha reta e eu vejo que o meu Max Color está verde. Eu tenho a minha entrada feita aqui, tenho o meu loss colocado aqui, vou trabalhar com o meu grid, tá? E essa deu ganho. Ok? Então nós temos já um ganho e um loss aqui. O loss aqui até aqui maior que o ganho. A gente vê isso pelo tamanho do candle. Aqui novamente eu tenho um cruzamento nesse, opa. Vou pegar o amarelinho. Nesse candle aqui, eu tenho um cruzamento, porém, meu Max está azul. Eu não vou entrar. Não me interessa se ele foi lá. Que bom que ele foi, tá? Mas não é a minha estratégia. Eu tenho uma entrada, eu tenho uma troca de Max. Perdão, um cruzamento da média nesse candle aqui. Eu olhei para baixo, o meu candle está verde.
A minha entrada foi aqui. O meu stop foi... Eu sempre deixo um pouquinho mais baixo, mas tudo bem, é só para a gente ver. Foi aqui. Pelo tamanho do candle que eu tenho aqui, eu já consigo ver que eu fui para o ganho aqui. E aí vocês podem fazer isso aqui no gráfico de vocês. Aqui eu já tenho mais um ganho, tá? Aqui a gente tem novamente uma entrada com o meu max verde, a entrada, o candle fechando acima, minha mínima ficou aqui, eu sempre boto um pouquinho para baixo, e vocês podem ver que mesmo ele vindo fazer isso aqui, fica muito perto aqui do meu loss, mas ele vai para o ganho. Essa parte aqui é muito importante, porque vai acontecer, e muitas vezes ele chega lá, dá aquela cheirada no cangote do seu stop loss e não pega seu stop loss e vai para o ganho. Então, o pessoal que opera grid, opera gradiente linear, no caso grid, porque é fora do Brasil, que eles chamam essa estratégia, eles têm o nome da estratégia, eles têm a estratégia que eles chamam de set and forget. O que quer dizer isso? Coloca e deixe, ou coloca e largue, coloque e esqueça. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que a partir do momento em que você fez e colocou, você tem a sua entrada, você tem aqui, a gente sempre vai trabalhar um pouquinho a menos, tá? O seu loss, deixa eu fazer até vermelho aqui para ficar mais fácil. E você tem aqui o seu loss, e aqui você tem o seu ponto de entrada. Deixa eu até botar isso aqui agora em verde. Aqui você tem o seu ponto de entrada. E aí você pegou o range, eu não vou conseguir agora porque está congelado. Você pega esse range aqui, que é desse candle aqui, da mínima até o fechamento, e você estica ele para cima, e você colocou, se é no primeiro nível, você coloca o seu ganho nessa parte aqui, a sua saída, um pouco pequeno, não? Deixa eu ver aqui, fica maior. Você colocou a sua saída aqui. Ou você vai usar o seu trailing stop e resolveu colocar o seu ganho na segunda saída. Ou você está usando o seu trailing stop e você bota no terceiro nível. São os níveis. Aqui está diferente porque a gente não está fazendo certinho, né? E aí seu stop vai subindo de acordo. No caso aqui, teria saído, se você estiver usando trailing stop, teria saído no 0 a 0, porque ele bate lá em cima no primeiro nível, né, e volta para te estopar. Não interessa como você vai sair. O que interessa é que você colocou o seu ganho. Você tem a sua entrada. Você colocou o seu stop loss. Você colocou o seu take profit. É aquela estratégia, você decidiu sair no primeiro nível, decidiu sair no segundo, decidiu sair no terceiro, set and forget. Coloca e deixa, coloca e larga. Essa é a sua estratégia. Aí a gente sai um pouco daquele fator aleatório que Mark Douglas fala, ou a gente entra dentro daquela parte que vai mais próximo da média, porque a gente não vai estar mexendo no trade. Então, lembre-se sempre disso, set and forget. Essa é a estratégia. Coloca e larga. Em qualquer ponto, a gente já vai para o operacional. Eu vou mostrar isso aqui funcionando para vocês, tá? Ó, aqui eu tenho o fechamento aqui, ó, abaixo da média. Até esse aqui podia, mas pode considerar como sendo esse aqui. Eu tenho um fechamento aqui, por exemplo, abaixo da média. Aqui até que fechou abaixo da média, tá? Apesar que eu gosto de pegar os fechamentos assim que eu vejo mesmo que está fechando abaixo da média. Você botou o seu stop lá em cima e colocou sua saída, digamos, no primeiro grid, já foi para o ganho. Se a sua saída for no terceiro grid,
Ele não voltou para pegar, saiu no segundo grid. Se a sua saída for no terceiro grid, você vai ter saído aqui, no segundo grid, porque ele volta. Ó, você botou aqui, ele pegou o segundo grid, na verdade, sua saída é aqui, ó. Tá? Você sai no primeiro grid. É sempre um grid assim, mas a gente vai estar sempre um grid a mais do que o grid do preço. Então, se o preço acerta o primeiro, o nosso stop vai para o break-even, vai para o 0 a 0. Se ele acerta, se ele bate no segundo nível, o nosso stop vai para o primeiro. Se ele bate no terceiro nível, o nosso stop vai para o segundo. Se ele bate no quarto, o nosso nível vai, e aí vai embora. Tá? E vai ter hora, muitas vezes você vai sair no break-even, ou ele vai bater no segundo e vai voltar lá no primeiro, ou vai bater no terceiro e vai voltar no segundo. Só que também vai ter hora em que ele vai direto, como se não houvesse amanhã. Ele vai lá para o 15º, para o 20º nível. E você vai estar atrás dele. Então a hora que ele pegar para dar aquelas pernadas enormes, sair rasgando tudo, você vai estar colado junto com ele. Tá? E aí a sua margem de acerto passa a ser muito maior. Né? Por que sua margem de acerto passa a ser maior? Porque você começa a pegar, você acaba pegando uma diferença muito grande entre o seu stop loss e o seu stop ganho. Porque basicamente, quando você tem o stop de 1 por 1, para cada um que você ganha, você perde uma coisa, elimina a outra, você fica no 0 a 0. Para cada 2 que você ganha, você perde 1. Então, toda vez que você perder, você está eliminando a média de um ganho e você ainda fica com um nível de ganho. Tá? É basicamente isso. Eu acho que a melhor parte agora é a gente ir lá para... A gente ir agora para o operacional de verdade, com um gráfico movendo, tá? Desculpe, gente, a alergia do ar-condicionado me arrebenta. Um gráfico movendo. Então a gente sabe o seguinte, só para reforçar, eu sei que é chato pra cacete, mas é necessário, tá? Fechou acima da minha média. Minha média tá vindo aqui. Deixa eu desenhar essa média aqui. Minha média tá vindo aqui. Opa. Minha média está vindo aqui, certo? O candlezinho fechou acima da média, está aqui. Eu olho para baixo, meu marco está verde, eu tenho uma entrada de compra, tá? Pode ver o seguinte aqui. Para cruzar acima é muito fácil. A gente tem que observar o quê? Que ele tem que estar abaixo. E se não estiver abaixo, ele não vai cruzar para cima. Para cruzar para baixo, ele tem que estar acima, porque senão ele não vai cruzar para baixo. Simples. Então ele vem de baixo e cruza para cima. Ele vem de cima e cruza para baixo. Ele vem de baixo, aqui no caso, cruza para cima. Ele vem de cima, cruza para baixo. Então, simples assim. É só o que vocês precisam ter em mente. Tá bom? Disciplina. Nunca esqueçam. O candle não pode ser meia boca. Mais ou menos fechar. Não existe mais ou menos. Ou ele fechou e vocês conseguem dizer, não, esse candle fechou acima da média. Ou ele não fechou. Meu max está verde ou meu max ainda está vermelho. Porque o max color, não esqueçam, a barra que confirma não é essa barra aqui. É essa barra aqui. Essa barra aqui é a barra do candle fechado. É a barra do candle fechado. Deixa eu fazer mais fino isso aqui. Essa segunda barra, a primeira barra, descarta. É o candle em formação, é o candle aberto. Ele ainda não tem um lugar definido, um padrão definido, uma cor definida. Ele está azul, ele pode ficar vermelho, ele pode ficar verde ou ele pode continuar azul. Então a gente não sabe o que vai acontecer até que o candle fecha. E o jogo termina no final. Tá? Tem que aguardar o candle fechar para a gente saber. Quando o candle fechar aqui, aí a gente vai ter uma outra barra, tá? Digamos que ele feche verde aqui. E aí a gente vai ter uma nova barra, que pode ser azul, ela pode até ser vermelha, aqui. E aí sim eu vou ter a confirmação desse candle aqui, sabendo que ele está fechado. Enquanto isso, o que vale para mim é esse candle sempre aqui. Quando ele fecha, aqui. Então, quando ele fecha acima da média, a mesma coisa. A gente não vai pegar um candle, eu acho que vai fechar acima da média. Não. A não ser que você está num gráfico aí de 4 horas, cara.
Porra, aí seria muito azar ele voltar tudo uma vez só, né? Você está num gráfico de 1 hora, de até 30 minutos, faltando aí 1 minutinho só para fechar o candle, tá? Mesmo assim é bom esperar, porque às vezes no último minuto do fechamento do candle, ele dá uma descida legal de 10, 15 até 20 pontos ou mais e deixa aquele pavio para cima. E aí, ao invés de você ter pego no fechamento aquela parte mais embaixo, com preço aí 10, 15, 20, que às vezes é o tamanho do seu spread, tá? Mais baixo, você ficou montado lá em cima do pavio. Isso acontece muito, tá? E acontece com os caras afobados, como eu, por exemplo, que faço isso direto. Fazia. Eu estou tentando me corrigir nessa parte. Tá? Aquela historinha de, não, falta só 10 segundos, 15 segundos. Agora eu estou tentando me corrigir nessa parte. Todo mundo tem seus defeitos, cara. Ninguém é perfeito. Perfeito só Deus. Então, gente, olha só. A partir do momento que vocês sabem que tem que estar completamente fechado. E aqui tem que estar confirmado. Eu tenho azul aqui. Eu não tenho uma entrada porque o candle está verde, porque o candle está para cima, porque o candle isso, porque o quê? Porque eu acho que vai subir, porque fechou acima da média. Não, eu não tenho essa entrada. Se não estiver verde ou vermelho, confirmado, fechado, não tenho entrada. Valeu? Vamos embora, então vamos lá agora botar a mão na massa. Já vou avisar, hein? Não sei se eu já falei ou não. Se não falei, eu vou falar agora. Se falei, eu vou falar de novo. Pode se preparar aí, senta aí num lugarzinho confortável, deita aí na sua caminha e fica vendo na sua televisão, tá bom? Porque vai ser longo o vídeo, porque a gente vai operar mesmo de verdade. Para operar de verdade não é replay de mercado que a gente acelera, não. É no tempo real do mercado. Vocês vão ver exatamente como a gente trabalha em cima dessa estratégia. E a partir daí vocês vão treinar, porque depois que vocês treinarem, vocês já vão direto, mas de cara, começar a fazer dinheiro com ela. Eu prometi que vocês iam fazer dinheiro, tá? E vocês vão começar agora a fazer dinheiro. A partir de agora, vocês vão começar, para quem ainda não está fazendo, que já dá para fazer só com o Max, já dá para fazer, tá? Com essa estratégia, cara, não tem como perder dinheiro. Não tem como perder dinheiro. Basta vocês treinarem. Valeu? Vamos para o próximo vídeo, então.